Oi, gente, tudo bem? Hoje é o Dia Mundial da Aquarela, é um dia que não é tão assim comemorado, né? Nem sei se todo mundo sabe que tem essa data. E para aproveitar, eu quero conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho da história da aquarela. Primeiro eu vou começar um pouco com a minha história com a aquarela. Eu comecei a trabalhar, assim, a aprender, né, um pouco da técnica por volta dos 8, 9 anos mais ou menos. Eu comecei a aprender a trabalhar. Com essa idade, assim, a gente pratica mais do que sabe o que está fazendo. Então, para mim era mais uma diversão ali e entender o processo. Mas eu comecei a tomar gosto mesmo e perceber que eu gostava e queria continuar produzindo mais. Foi depois de um tempo, assim, lá para uns 17, 18 anos, eu recomecei a fazer um curso. Então eu fiz um curso mais ou menos de 7 a 12 e aprendi algumas técnicas variadas e depois voltei com 17 para aquarela especificamente. Aí eu fiz um curso muito pertinho da minha casa, era bem legal, eu gostava de ir, mas também frequentava, aprendia, era uma coisa que ainda estava competindo um pouco com a escola, com o vestibular, então eu ficava mais nas horas livres trabalhando com a pintura. E quando eu entrei na faculdade, aí que eu consegui me libertar também das outras técnicas, foi no final da minha graduação. Eu decidi, eu falei, hoje eu vou trabalhar só com aquarela porque é o que me dá prazer mesmo. Então, desde então, eu tenho me dedicado bastante. E eu não me dedico só na parte prática, assim. Eu estudei ela também durante o mestrado, estudei um pouco da história da aquarela, que eu acho muito interessante. Então, o vídeo de hoje é mais pra gente conversar um pouquinho sobre a história da aquarela. Vou fazer um resumo aqui breve, mas é bem interessante. Quem tiver mais interesse, tem mais informação na minha dissertação, que eu fiz pela UFRJ, aqui na Escola de Belas Artes. Então, um dos capítulos conta um pouco da história da aquarela. E ela se resume assim: a gente não pode dizer que a aquarela existiu desde sempre, porque há umas pequenas variações, mas a gente vai encontrar resquícios e produções muito próximas da técnica da aquarela desde as produções pictóricas egípcias, tanto nas paredes quanto nos papiros. Na época não era papel que eles trabalhavam com papiro. A diferença de papel para papiro é que o papiro é feito com a própria planta do papiro no momento de entrelaçamento das fibras, e prensa você tem uma folha, que é muito parecida, né, visualmente com a folha que a gente vai estar trabalhando de papel, mas ela tem uma coloração diversa, uma resistência também de outra maneira, enfim. Mas aquela tinta, o conhecimento de juntar goma arábica com pigmento e aplicação sobre uma superfície vem desde aí. Os egípcios já tinham essa tecnologia e já usavam isso para colorir algumas das suas produções, tanto nas paredes quanto nesses livros, né, nesses códices e pergaminhos, que também mais à frente, pergaminho não é agora não. E esses códices que eles trabalhavam com o papiro. Esse conhecimento vai passando, né, para pequenas outras civilizações de outras regiões, e a gente vai ver mesmo a aquarela dar uma ressurgida um pouco na Idade Média também, já com essas produções das iluminuras, que são aqueles livros decorados com aquelas produções aí sim em cima do pergaminho, que também não é propriamente dita uma aquarela. Você vai ter a junção de goma arábica com pigmento, mas também pode ter outras gomas aparecendo nessas pinturas. E esses pigmentos também eram uma coisa meio feita em processos, né? A iluminura, é muito interessante a história da iluminura, que ela é feita em processo de quase fordiano, de você ter especialistas para cada etapa do processo. Então tinha um monge copista que copiava as letras, o outro que decorava as páginas com determinadas cores, outro que dourava as páginas. Daí vem a iluminura, que é a adição desse douramento, né, nas páginas. E aí você vai ter o monge só produtor de tintas. Então, às vezes, você pode ter uma mescla de um pouco de tudo, porque era o que se usava na época. Então, você não vai ter uma garantia de que eles trabalhavam especificamente com aquarela, mas sim a noção da mistura de pigmento com a goma arábica, que é a base da aquarela, ela já vem desde muito antigamente. A gente vai ter uma descrição específica dessa produção e uma orientação a outros artistas com Cennino Cennini. Eu agora me perdi um pouco na data, mas acredito que ele seja século XIII, mais ou menos.
E aí a gente vai ter essas indicações já de uma ideia de técnica, e essa ideia começa a ser passada até manuscrita, porque o Tchenino tem um livro escrito O Livro da Arte, e aí nele ele vai inserindo soluções de várias técnicas para você, ou a quem tá lendo, um jovem artista, ou então um artista que já conhece, assim, ter um processo, um livro de processos. E lá ele vai estar descrevendo também como se faz o trabalho com a aquarela. Nessa época, a aquarela está muito aliada com o desenho, então ela vai acabar aparecendo mais como uma forma de claro escuro, de sombreamento. Então vai estar no sépio, sanguínea, tons de nanquim, coisas e variações assim. A gente não vai ver essa aquarela tão colorida como a gente trabalha hoje. E ela vai perdurar nesse momento por bastante tempo. E a gente vai ver esse uso prévio de um desenho, de uma ideia de rascunho, feito tanto com carvão, ponta de prata, grafite que vem depois. E a aquarela tá ali naquele meio de processo de claro escuro, de rascunho mesmo. De ideia, né? Processamento de ideia. Uma das coisas que eu acho bem bonita na aquarela, e quando ela é usada também com esse rascunho, é essa ideia do processamento da ideia. Quando eu vejo um caderno de um artista, pra mim, é como se eu tivesse ali muito próxima dele, né? Tem muitos artistas que a gente vai ver o trabalho finalizado a óleo, porque era o que se fazia em não é muito tempo atrás, uma técnica que ela perdura mais, ela impacta mais, então ela tá sempre, a gente vai ver nos museus, a gente vê muitos dos quadros finalizados a óleo por conta disso. Mas aquele quadro, ele é pensado e colocado dentro de uma série de rigores e modas de época, né? Enquanto a aquarela é muito, muito livre. E aí quando você vê um caderno do artista, às vezes vê um estudo que virou um quadro a óleo, você vê como você tá próximo dele, assim, próximo daquela primeira ideia, da sua expressão mais livre. E aí é isso que também me apaixona um pouco. Quando eu vejo o trabalho de outro artista, eu vejo que ele está muito próximo de uma ideia, assim, muito próximo do que estava na mente dele, ou de uma percepção sem muitos filtros e rigores de uma determinada época. E, enfim, então a gente vai ter esses cadernos começando a aparecer também dos artistas um pouco mais próximos já do século XIX. Então a gente vai ter, na antiguidade, a aquarela com os egípcios e algumas civilizações mais próximas que absorveram essa cultura do desenho. Ou do registro. A gente vai ter na medievalidade alguns dos monges copistas, ou então alguns livros de ciência também vão aparecer, ilustrações de desenho. Então essa época medieval que começa a ter uma produção ilustrativa e uma produção escrita, né, já de livros e informação, quando vem ilustrada, vem com uma coisa próxima de uma ideia da aquarela. E aí a gente vai ter o Tchenino descrevendo o processo já para artistas mesmo, trabalhando com essa ideia da iluminação do claro escuro, de um registro de volume, né, de uma aguada que pudesse dar essa sensação. E aí ela fica, né, a aquarela vai ficar por um tempo assim um pouco mais voltada para o estudo. E aí ela vai sendo também desenvolvida de algumas outras maneiras. Quando a gente começa a ter uma sociedade com os rigores de etiqueta e coisas afins, a gente tem a aquarela já pela educação do jovem. Então a gente vai ver isso que acontece na Inglaterra. Tem um momento no século XVII que a aquarela vira quase que uma obrigatoriedade do jovem homem para pintar. Essa obrigatoriedade seria porque se ele um dia fosse se candidatar a uma vaga de exército, enfim, outra força, ele poderia facilmente descrever aquele plano onde ele estava, ele poderia desenhar a geografia local, ele poderia aquarelar pintando aquilo de uma forma de uma observação da natureza, voltada para um mapeamento, uma informação mesmo que fosse ficar restrita para o seu país. Então eles faziam isso. Um jovem bem educado, além de várias outras disciplinas, aprendia a desenhar e aquarelar. Com um pouquinho de tempo, esse jovem passa a ser a jovem, e ela que vai ficar em casa, né, uma prenda, ela aprende a bordar, pintar como forma de seu passatempo. Uma jovem Todos esses jovens com essas educações são jovens mais da elite. Não, a gente não vai ter essa oportunidade tanto das pessoas tão mais pobres assim. Mas dos jovens que têm acesso à educação, acabava vindo essa ideia artística junto, né? Como um passatempo, uma prenda, na verdade, né? Não é só um passatempo. Ela vinha como
a minha filha sabe bordar, pintar, ela é uma jovem prendada, ela sabe fazer várias coisas e seria uma dona de casa com requisitos muito bons, né? Então ela também aprenderia a pintar. Então a gente vai ter vários braços acontecendo para essa nossa técnica que a gente aqui é apaixonado. Então ela vai entrar na educação do menino como uma forma de descrever o seu local, o seu processo de observação para sua corte, né? E a mulher, ela já entraria nessa prenda, né? Nessa mais uma coisa para ela se orgulhar daquela educação que ela teve. Então, além das coisas pequenas do cuido da casa, ela também poderia saber pintar. Então, são braços que vão acontecendo. No século XIX, a gente vai ter o grande boom da aquarela. Ele vai ter, assim, uma ideia de resgate, né? Ela vai sair um pouco dos bastidores e virar uma técnica que a gente fala, uma técnica por si só. Ela não tá mais atrás, né, de um estudo nem nada. Ela pode parecer já como resultado final de uma obra. Então, no século XIX, a gente vai ter os artistas viajantes que acompanham essas grandes navegações, que não são as do século XV, mas agora do século XIX, de exploração também, mas de um outro momento, de registro da natureza, registro da fauna, da flora, da viagem. Então acaba que a gente vai ter essas explorações que vão acontecer principalmente nas colônias, saindo da Europa, vindo para as colônias. A gente vai ter muitos artistas acompanhando. E aí, não eram só formadas de artistas, você tinha o organizador, né, dessa expedição. Ele normalmente era a pessoa que lidava com quase tudo. Então você vai ter como se fossem astrônomos, antropólogos e naturalistas, tudo isso na figura de uma pessoa só. E ela tinha lá como seu objetivo principal coordenar todas essas pessoas, e o artista estava ali para registro. Então às vezes iam um ou dois artistas, ou então os artistas iam abandonando as expedições e trocavam por outros. Isso era comum. Então os artistas já sabiam desenhar e pintar, eles vinham fazer esse tipo de atividade para registro também. Não eram só para pinturas acadêmicas nem nada, eles também trabalhavam para a ciência. Então a aquarela trabalhou muito tempo para a ciência, né? Ela quase tá junta, desde das primeiras ideias, ela tá junta com a ciência ali. E quando é o século XIX, essas expedições aproveitam bastante os artistas que estavam à disposição, bons aquarelistas, né? E aí a gente vai ter coisas muito interessantes acontecendo, porque além dos artistas estarem mais propensos a trabalhar, a produzir muito, a gente tem muitos cadernos, muitas viagens acontecendo, muitos artistas explorando o mundo e pintando. A gente vai ter as fábricas de tinta começando a entender a necessidade desses artistas e produzirem coisas interessantes. Então a gente vai ter a Derwent, que é final do século XVIII, a gente vai ter a Winsor & Newton, que é início do século XIX. Algumas outras marcas vão ser um pouco mais de fim de século XIX. Então as tintas estão começando a vir nos tubinhos, coisas mais práticas para esse artista sair e poder levar seu material. Essa é uma das vantagens da aquarela em cima de outras técnicas, porque você pode colorir levando seu material, e é um material que não requer muito recurso. Você pode parar em qualquer cantinho, pintar, levar uma caixinha com uma meia dúzia de cores, você já consegue fazer misturas interessantes, um caderno pequeno, um pincel ou dois, e você já registra bastante coisa. Então uma das vantagens, né, de ser escolhida pelos artistas viajantes, a maioria deles é aquarela, por conta disso. E a gente vai ter no século XX essa aquarela, né, que ganhou força no século XIX. No século XX ela já começa a ser meio de expressão artística mesmo, ela já não está mais nem trabalhando tanto assim para a ciência. Aliás, ela continua trabalhando até hoje, mas você vai ver artistas fazendo suas expressões próprias com a própria técnica da aquarela, não só mais com a tinta a óleo ou com outras mais nobres, né? Nobres, digamos assim, que já eram mais conceituadas nas academias de arte e nos salões. Então, a partir do século XX, a gente já tem essa técnica mais fácil de ser vista por outros espectadores que não eram só aqueles do mundo da ciência, ou então aqueles mais próximos dos artistas que viam seus cadernos, viam seus estudos, né? A gente vai ver ela já mais aberta para o mundo. E desde então a gente está
recebendo toda essa história da aquarela e podendo botar ela na prática. A gente vai ver que por muito tempo os arquitetos trabalhavam muito com aquarela porque são lindas as pranchas aquareladas dos seus trabalhos, né, seus projetos, é muito bonito ver. Os ilustradores científicos, os botânicos, que é da onde eu acabei estudando muito, que é uma coisa que eu me realizo fazendo e acho muito bonito, as flores, as plantas, a natureza. Estudei bastante esses artistas viajantes, que eles são muito interessantes também, por conta de suas observações, né? Era uma época propícia e aqui também na nossa Escola de Belas Artes a gente vai ter alguns professores que aprenderam essa técnica, que não era também tantos os artistas que faziam isso não. Então eles aprenderam essa técnica, eles entendiam que era bom também para seus alunos fazer esse tipo de trabalho, principalmente durante o século XIX, porque como essas expedições eram um boom mundial, eles também podiam estar prestando seus serviços a expedições que vinham de fora. A gente teve poucas expedições promovidas pelo Brasil, mas já eram muitas expedições de outros países que o Brasil recebia em determinadas épocas. Então acaba que alguns artistas nossos também foram fazer parte dessas expedições por conta desse incentivo que a própria escola deu em algum momento. A aquarela na Escola de Belas Artes ela vai e volta, não tem um segmento tão assim contínuo não, às vezes é interessante isso, eu vejo que tem muita gente se interessando, mas ela é uma disciplina, hoje em dia tem, a professora foi minha professora, ela é maravilhosa, que é a artista Lourdes Barreto. Mas mesmo assim, há um tempo atrás ela já não apareceu, agora ela tem. Se ela sair também pode ser que a gente não sabe se vai continuar. Quem é que vai estar lá disposto a dar essa aula? Enfim, é uma disciplina que no nosso meio acadêmico ela vai e volta muito, mas eu vejo que mundialmente ela é uma técnica muito apreciada, né? Essa é a história da aquarela ocidental. Eu não tenho conhecimento da história da aquarela oriental, porque ela é muito mais antiga do que a nossa produção artística, mas ela também é muito presente na cultura, então é uma coisa quase que espiritual, uma pintura oriental, e aí precisa de um pouco mais de estudo e de recurso, mas esse movimento ocidental da produção, ele tem essa breve história, que eu acho muito interessante. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouquinho mais, pode me mandar uma mensagem que eu vou estar muito disponível para responder, porque é uma história que me encanta demais, assim, é uma história de uma técnica que eu me apaixonei desde sempre e tento todo dia melhorar ela e alcançar vários efeitos, e acho de uma oportunidade enorme eu estar aqui no meu ateliê vivendo da aquarela, ensinando aquarela para várias pessoas e podendo compartilhar aqui com vocês todas essas informações. Então, para quem assistiu o vídeo até o final, a gente vai estar sorteando hoje um super kit, então fiquem à vontade aí para ir na nossa foto oficial do sorteio. Vão lá, ainda dá tempo de sortear, é para comemorar esse dia e essa técnica fabulosa mesmo. Então tá bom, gente, um beijinho, tchau, tchau, até breve e até um próximo vídeo. Tchau!